that you have to make a conscious decision to do it. You have to make a conscious decision to do it. It's just inconvenient enough. You know, sometimes it's like, oh, let's fill out this card and then you're saved. Okay, you're saved. That's great. I'm very happy for you. Eu sempre gostei de tradução e o doutorado que eu estou às voltas na Federal é justamente em tradução. E a Federal aqui em Curitiba, no Paraná, é uma referência em tradução, eu acho que internacionalmente. E assim, eu digo às voltas porque eu fiz todas as disciplinas do doutorado, porém eu não fui aprovado no projeto e agora eu tenho que refazer e mudei a hipótese. Vamos ver como vai ser. Mas tenho aprendido muito, aprendi durante as aulas, né? E também durante os anos que eu morei nos Estados Unidos, eu traduzi na minha igreja lá, a congregação cristã nos Estados Unidos, no Brasil, congregação cristã no Brasil, CCB. Eu traduzi do inglês para o português, não, do português para o inglês, melhor dizendo, nos cultos. E também tive experiência lá de traduzir para o espanhol, para o inglês e vice-versa, mas num outro trabalho que eu tive como fotógrafo de um estúdio. Bom, meu nome é Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho Escritor. E aqui eu vou falar de uma experiência que eu tive bem singular, bem interessante, que foi traduzir uma pregação no batismo da Christian Congregation Church, seria a igreja, a congregação cristã, que é a igreja lá em Chicago que não se uniu a essa obra, congregação cristã, mundialmente falando, a partir do Brasil. Quando houve ali a reunificação e procuraram as igrejas nos Estados Unidos, algumas se uniram, poucas, mas houve, né, reunificação, mas a de Chicago ficou de fora. Houve sim o início de uma obra ligada ao Brasil, de membros que saíram dessa igreja e começaram a fazer cultos a partir do modelo brasileiro, que seria aquele adotado na reunificação para o mundo inteiro. E o Admilson, né, um membro, né, da CCB, e a gente tem contato via Zap, ele me mandou o áudio dessa pregação no batismo e pediu para eu traduzir. Eu fiquei alguns dias traduzindo ali, fiquei assim... Sempre quando eu faço esse tipo de coisa, eu sou muito um perfeccionista no sentido assim de querer buscar a melhor tradução e às vezes assim existem teorias de tradução diversas que eu não quero entrar no mérito aqui da questão, mas eu procuro sempre chegar o mais próximo possível. E depende muito do objetivo, né? O objetivo aqui era a gente entender ali o que estava sendo dito. É uma linguagem coloquial, assim, não é nada complexo, né? Porém, eu me deparo com coisas assim que sempre me intriga e eu estou ainda, digamos, aprendendo a lidar com isso, né? Eu aprendi demais e fiquei surpreso nesse doutorado com coisas assim que são consideradas traduções. Mas enfim, eu vou colocar aqui um pouquinho só para vocês ouvirem. O áudio não estava legal também, tem isso, porque é uma reprodução, não sei como ele fez a partir do site da igreja lá, né? Vou colocar aqui um pouquinho para vocês ouvirem. Convenient enough that you have to make a conscious decision to do it. You have to make a conscious decision to do it. It's just inconvenient enough. You know, sometimes it's like, oh, let's fill out this card and then you're saved. Okay, you're saved. That's great. I'm very happy for you. Então, enfim, né? O que eu me deparei aqui, né? Muitas frases repetidas, né? Coisas que eu tive que lidar e saber qual caminho eu tomava. Por exemplo, a palavra gift no português pode ser dom ou presente. Então tem hora que eu traduzi presente gratuito, free gift from God. Eu optei por traduzir presente gratuito de Deus. Mas depois ele cita Efésios, uma parte lá que fala dos dons, né? Dos dons, e ali já não teria como
traduzir por presente, enfim, coisinhas assim, mas eu já tinha usado presente. A mesma palavra, daí me vi obrigado a colocar duas palavras diferentes, como no português há, né? Enfim, coisas assim que até disse para ele, eu piro, mas vamos lá. Então ele começa dizendo, ele disse algo antes ali, mas eu não consegui, pelo som ficou ruim, mas comecei num ponto ali que dá a entender que houve algo dito antes, né? Vamos começar, como eu disse, em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Há dois lugares na Bíblia que se referem à grande comissão. Um evento em Mateus, que eu li no começo do serviço, e um em Marcos. Vamos ler o de Marcos agora. Está escrito, ele disse a eles que é Jesus, ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, aqui eu devo dizer, a grande comissão é tipo quando há um mandamento, né, religioso, um ponto de doutrina. Aí ali eu pensei, como eu traduzo isso, mas eu vi que no português isso é usado, né, uma grande comissão, né? Enfim, que incrível conjunto de declarações Jesus está fazendo nessa grande comissão. Nós nos apegamos a ela tanto nessa igreja. Como eu disse, muitas vezes pessoas simplesmente seguindo esse homem simples, quando ele diz, esses são os dois maiores mandamentos. Eu concordo com isso, eu posso fazer duas ou três coisas. O que é dito nas duas coisas que mais importam a Jesus? O maior mandamento é a maior comissão. Este aqui é a maior comissão, e eu estou orgulhoso em dizer, orgulhoso de vocês, não de forma egoísta, porque orgulho não é bom, mas eu estou tão feliz em poder dizer que hoje nós vamos seguir parte desse mandamento. Vamos obedecer parte desse mandamento de Jesus, vamos ouvir o que ele disse. O que vamos fazer? Vamos batizar aqueles que pediram para serem batizados, vamos seguir o exemplo bíblico que foi dito. Eu lerei para vocês uma parte de capítulo 2, versículo 38. Este é o dia de Pentecostes. Muitos referem a ele como o dia em que a igreja nasceu. E diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vou até o verso 41. Se estiverem acompanhando, 41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então vamos fazer o que a Bíblia diz. Vamos seguir este exemplo bíblico. 3.000 almas e pecados foram batizados naquele dia. Ouviram a palavra e foram batizados no exato mesmo dia. Em outro exemplo que traz a Bíblia, a mesma coisa aconteceu. Nós sabemos, é verdade, da casa de Cornélio, nós sabemos. Paulo foi batizado, a casa de Lívia inteira foi batizada. Muitos exemplos de pessoas batizadas. Estamos seguindo esses mesmos homens e fazendo a mesma coisa hoje. E como chegamos a este batismo? Como chegamos a esse lugar, sabemos que salvação é um presente de Deus. Aqui que eu traduzi para presente ao invés de dom. E assim, as frases em português ditas assim, que você escreveu, ouviu, falando coloquialmente, você passou no papel, elas ficam meio engraçadas. É isso aqui que... E se fosse no português, na hora de transmitir desse jeito, de gravar ali, digamos, algo que foi gravado, fica uma coisa assim, eu tenho essa sensação também no português, né? Mas enfim, aqui eu resolvi traduzir para presente a palavra gift. Batismo necessariamente não salva, mas vamos chegar no porquê ele é importante em um segundo. Salvação vem porque entendemos, nos damos conta que somos pecadores, chegamos a essa compreensão. Eu tenho pecado, precisamos de um Salvador.
confessamos nossos pecados. A Bíblia diz naquela passagem: se arrependa e seja batizado. Nos arrependemos de nossos pecados, dizemos que sentimos muito por nossos pecados e nos damos conta que precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados. Quando nos damos conta de que Jesus veio, morreu e pagou nossos pecados naquela hora, e muitas pessoas se lembram da sua morte na cruz, chegamos à Páscoa. Ele morreu na cruz por nossos pecados, seu sangue foi derramado por nossos pecados, de forma que foram lavados naquele dia. Nós o aceitamos, e essa é a parte da crença, crer e ser batizado. A parte que eu acredito que Jesus é o meu Salvador. Eu acredito que Ele morreu por mim, eu acredito que lavou meus pecados, e eu aceito-o como Salvador. É assim que chegamos a esse lugar. São esses todos os procedimentos que chegaram ao ponto, ser batizado. Então, se não é necessário, se o batismo não é necessário para a salvação, por que então fazemos? Qual a razão? É mais um tópico de debate. Mas é tão simples, em minha opinião, só faça o que a Bíblia diz. Seja como uma daquelas 3 pessoas no dia de Pentecostes. Só ouviram a palavra e seguiram a palavra. O que o batismo realmente é sobre o senhorio de Jesus. Em Romanos 10, verso 9, vamos ler Romanos verso 10, versículo 9. Ele estabelece um novo aspecto sobre o que devemos fazer e tomarmos uma decisão por Jesus, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Vamos voltar um pouco no verso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, entende? Batismo é o senhorio de Jesus, a maneira que eu recebo a Bíblia, vejo a Bíblia. Batismo não é sobre salvação, salvação é um presente gratuito de Deus. Efésios 2, 8 a 9 diz, não é de você, é dom de Deus. Aqui que eu traduzi para dom de Deus porque estava escrito na Bíblia. Que nenhum homem se glorie, não podemos nos gloriar porque não é sobre nós, é sobre o que Jesus fez. Não podemos nos gloriar porque é um presente gratuito de Deus. Quando você vem a Deus, está dizendo, eu faço de ti meu Senhor. Quando faz dele seu Senhor, segue o que o seu Senhor diz. Se ele pedir para fazer algo, faça. Às vezes não é algo que te agrade, mas faça. Por quê? Porque ele é seu Senhor. Entregue sua vida a ele, faça o que ele pede. Mesmo quando olhamos a grande comissão, ele diz, creia e seja batizado. É somente 2 palavras, creia e então seja batizado. A primeira coisa que sai da sua boca é 2 palavras posteriores. Ele diz, faça isso. Se você vai crer e dizer que ele é seu Senhor, esse é seu primeiro mandamento. Alguns levam algum tempo para tomar a decisão. Tudo bem, ainda salvo. Se seguimos Jesus como Senhor e Ele pede para fazer algo, então façamos. Batismo é sobre senhorio. Batismo é como ter um líder indicador. Temos um indicador líder para a economia, um indicador líder em nosso trabalho, que nos indica o que pode ou vai acontecer sobre a inflação, as taxas, indicador de determinadas coisas. Batismo para mim é um indicador líder do quanto fará de Jesus seu Senhor. O que isso significa? O que eu estou dizendo é, se você é sério quanto a Jesus ser o seu Senhor, faça o que ele diz. Se está comprometido com ele, ser o seu Senhor, siga-o, faça o não sentido. Quantas vezes estamos acabados e com problemas e não sabemos o que está acontecendo, mas temos um sentimento dentro de nós que diz, devo fazer assim. E você segue, porque sabe que Deus está te conduzindo. Mesmo embora não entenda o porquê, e de repente Deus opera e você diz, meu Deus, o quão brilhante Ele é. Você segue Deus mesmo não necessariamente o entendendo. Segue o que ele diz, acredita no que diz. Batismo é uma dessas coisas. Você pode não enxergar, mesmo embora a Bíblia diga que você será ressuscitado com Cristo, e o batismo é o início de uma nova vida. É isso que está fazendo. Isso é parte do simbolismo. E Jesus é tão brilhante, em minha opinião, um gênio, em minha opinião, porque ele fez o batismo simplesmente inconveniente.
o suficiente. Sim, é o que eu digo. É o que eu disse, inconveniente o suficiente que você tem que tomar uma decisão consciente para fazê-lo. Tem que tomar a decisão consciente. É simplesmente inconveniente o suficiente. Às vezes pensamos, vamos pular essa parte, mas é fácil. Não é inconveniente de forma alguma. Faça essa oração que alguém repita para você. Diga e você repita. Muito conveniente, muito fácil. Agradeça a Deus que as pessoas fazem isso, que as pessoas obedecem. Batismo é uma outra coisa. É um pouco inconveniente. Você tem que tomar a decisão. Pensa, o quê? Tem que secar-se, pode sentir frio ao sair. Ainda bem que temos água aquecida. Mas você pode sentir um pouco de frio ao sair. Você tem que se trocar, seu cabelo fica um pouco bagunçado, certo? É um pouco inconveniente, então tem que se tomar uma decisão consciente. Não é impossível, mas tem que se tomar uma decisão consciente. Não é tão difícil, é tão fácil que qualquer um pode fazer. O esforço não te salva, porque você é salvo pela graça somente. Mas sua decisão sobre quem é o Senhor, o líder indicador. E acredite em mim, as coisas que serão chamados para fazer vão ser mais difíceis que o batismo. Lembra das coisas que lemos? A lista no começo, expulsar demônio. Acha que tudo aquilo não é mais difícil do que entrar na basca e ser batizado? É muito mais difícil, é muito mais intimidador. Estender as mãos sobre os enfermos e vê-los serem curados? Por que Deus pede para fazer isso? Se não consegue nem mesmo ser batizado, provavelmente não terá coragem de estender as mãos sobre enfermos e esperar que se recuperem. Então eu digo, o batismo é o passo mais fácil, é o primeiro passo mais fácil. Só diga Jesus é meu Senhor, porque é para lá que vamos. É para lá que vamos para o resto de nossa jornada. Uma vez batizados, estamos numa jornada, e em nossa jornada, Jesus é o Senhor. Jesus nos diz o que vamos fazer. Jesus diz o que devemos e não devemos fazer. Pode não ser todo dia que faremos, mas todo dia ouviremos. O que devo fazer? Muitos não ouvem. Mas nós ainda estamos ouvindo o que Deus quer que faça hoje, mas nós ainda estamos ouvindo. O que Deus quer que faça hoje, tem Ele preparado algo para que fazer hoje? Escutem, todo dia, e escutamos e obedeçamos. É isso que devemos fazer. Uma vez salvos, sempre ouviremos. Tenho ouvido há 51 anos. Vai obedecer? Faça o que Deus manda. Faça o que Jesus está assoprando em seus ouvidos. Vai seguir a guia do Espírito Santo em sua vida? Esta é a jornada que embarcará. Todo dia, toda decisão, tudo que ouvirá de Deus você decidirá. Vai obedecer ou não? E batismo é o primeiro passo de uma longa jornada na vida. Eu vou obedecer. É Jesus seu Senhor? Jesus é brilhante. Ele diz, se me ama, guarda meus mandamentos. E uma das coisas que ele pede para fazermos é acreditar e ser batizado. Tão simples, e nós complicamos tão grandemente. Não é tão complicado. Se ama Jesus, guarda seus mandamentos. Parecemos tão tolos, mesmo no mundo, quando amamos, fazemos coisas loucas. Às vezes o amor te faz fazer coisas tolas. E se acha que o batismo é necessário, faça, porque ama Jesus. Essa é a maneira que vai ser sua vida. Vai seguir Jesus. Bom, é isso então. Eu tive problemas aqui também na leitura e vi erros aqui de digitação, enfim. Mas eu vou colocar aqui na tela, na edição, para vocês acompanharem. Então, assim, essa igreja está lá, né? É desde a época, né, do missionário Luiz Franciscon. Aqueles que são da CCB ou pesquisam a sua história sabem quem é ele. E o que eu notei, assim, é uma pena, né? Não vou colocar aqui toda a fala dele. Eu notei assim, uma certa emoção na voz dele ali. Porém, eu achei bem diferente, assim, pelo menos dos batismos que eu fui e o batismo que eu
em que eu me batizei na CCB, eu achei assim bem diferente a realidade, sabe? Uma que dá a entender que ali as pessoas já tinham se decidido se batizar. Isso acontece na CCB também, se decidir batizar. A gente não vê as imagens aqui como que é, enfim, mas na CCB é uma emoção muito grande, tem aquelas pessoas que na hora decidem, tem aqueles que já tinham decidido e na hora falam que não, enfim. Né, tem os que pedem, aqueles que são chamados ali na hora, enfim, não que o fato também de ter pedido não quer dizer que não tenha sido chamado. Mas eu achei uma grande diferença, assim. Eu não quero discutir aqui se salva ou não salva o batismo. Isso é bem subjetivo até certo ponto. Né, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, quando eu entendi ali no batismo que eu tinha ido e não fui para me batizar, eu pensei, não, a hora que deu aquela paradinha, que é os que provavelmente já tinham pedido, eu fui o primeiro que me batizei. Eu achei assim, bem diferente aqui, bastante diferente, na verdade. Mas enfim, eu falo sobre esse meu batismo e mais os bastidores para escrever o livro História da Congregação Cristã dos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Ali eu falo sobre essa questão dessa igreja, conto toda a história, né, do surgimento das congregações cristãs no mundo, e é um relato muito sério, recomendo para aqueles que querem saber dessa história lerem. E aqui o esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, eu falo dos bastidores para escrever o relato, inclusive como foi meu batismo. Então uma parte aqui, são 6 partes, uma delas é bem subjetiva sobre a minha experiência. E recentemente saiu da Missão à Congregação, Placas Não Importam, História da Nomenclatura das Congregações Cristãs no Mundo. Esse aqui é só sobre a nomenclatura da igreja. Também é um livro que é bem interessante, assim, eu acho que vale a pena ler. Quem tiver interesse pode ser direto comigo ou comprando em livrarias e no site da editora. Pessoal, pensem em apoiar o canal, seja qual for o motivo. Eu pesquiso sobre a história da congregação cristã, interajo, né, com os seguidores, meus leitores, como a Edmilson que pediu para eu traduzir isso. Então, pensem em apoiar aqueles também que seguem por um ou outro motivo, as adaptações de livros, né? Enfim, pensem em me apoiar o canal sendo membro, que me dá uma condição de estar mais presente aqui. Então é isso, nos vemos na próxima e até mais.